E aí, se eu pudesse dar uma dica para qualquer pessoa que tem ansiedade também, eu sei que hoje todo mundo tem, mas seria justamente isso. O autoconhecimento, você descobre primeiro o que te dá gatilhos de ansiedade, né? E agora minha preferida é a corrida, né? Então, corrida para mim foi fantástico. Óbvio que pode não funcionar com todo mundo, né? Isso daí é um caso específico meu, né? Empírico meu, mas é uma dica que eu daria, assim, tranquilamente. Como que tá minha ansiedade? Boa pergunta. Nossa, desde que eu me conheço por gente, eu sou ansioso. Passei a vida inteira, sabe? Eu vivenciei isso desde criança mesmo, assim. Eu lembro de várias passagens, assim. Eu lá, moleque, por exemplo, ia começar o ano letivo, eu ficava extremamente ansioso. Nossa, passava mal, me dava dor de estômago, era bizarro. Pra sair de casa, eu tinha que ir umas 3 vezes no banheiro, assim, 4 vezes no banheiro, pra garantir que eu não ia sentir vontade de ir no banheiro na hora que eu saísse de casa. Porque eu ficava ansioso com a possibilidade de ter que usar um banheiro e, sei lá, eu não sabia o que podia acontecer. Eu não sabia se ia ter um banheiro pra usar, enfim. E aí isso tudo no meu cérebro virava um monstro gigantesco e eu tinha que cumprir essas etapas antes de sair de casa, porque senão eu não conseguia sair. Lembro também de questão de transpirar muito. Desde moleque eu tinha hiperidrose, então eu já colocava uma camiseta assim, ia sair, a hora que eu olhava já tava aquela mancha de suor embaixo do braço, né? A famosa pizza ali. Nossa, isso incomodava demais. Porque quanto mais eu via que eu tava transpirando, mais ansioso eu ficava e eu mais transpirava. Então era um ciclo sem fim. E assim, cresci, né? Fui crescendo, ansioso como sempre. É, Fui levando, não tinha muito o que fazer. Meus pais também não tinham condições de me ajudar naquele momento ali, eles não sabiam o que fazer. Então, o que eles podiam fazer, eles faziam, mas na maioria das vezes era tipo, por que você tá ansioso? Por que você tá desse jeito? Não tem sentido de você estar ansioso. E eu pensava, obviamente, né? Não tem sentido mesmo, eu não sei. Eu tô aqui e tô ansioso. Tipo, minha cabeça fica processando coisas lá na frente, fica me levando pro futuro, e isso me deixa ansioso. Mas eu nunca consegui controlar isso. Então, a única solução que eu conseguia achar foi justamente ir levando. Eu fazia uma coisa ou outra para remediar um pouco essa ansiedade e de resto tinha que aceitar, né? E aí eu fui crescendo, virei adolescente ali, passando pelos mesmos problemas, né? Mas aí quando eu chego nos meus 17 anos, mais ou menos, 16 anos, eu resolvi entrar na academia. E aí na época da academia, parece que aquilo deu uma aliviada, sabe? Às vezes eu tava muito ansioso, muito desesperado ali, assim, por alguma coisa que ia acontecer, por alguma prova que eu tinha que fazer. Eu ia pra academia, né? Fazia exercício, dava aquela aliviada. Todo mundo sabe, né, que exercício físico ajuda muito com a ansiedade. E, nossa, me salvou muito. E aí parece que o meu cérebro falou assim, cara, se já que exercício físico te ajuda, então a gente não pode parar com isso nunca mais. E assim eu fiz. 17 anos comecei ali, fui 18, 19. Aí eu saio da minha cidade e vou pra faculdade. Aí esse momento foi triste. Esse momento foi crucial. Porque mudança, sair da casa dos meus pais, fui morar sozinho, coisa nova, faculdade, cair dentro de uma faculdade federal. Pra mim ele era um ambiente tudo novo, sabe? Uma galera diferente. Uma galera que às vezes já tava mais avançado que eu em conhecimento, até em conhecimento de vida mesmo. Eu vim numa cidade pequenininha, uma cidade maior. E, nossa, aí a tortura começou assim, ao extremo mesmo. Porque aí quando você está dentro de uma faculdade, você é obrigado a apresentar trabalho lá na frente de todo mundo. Você tem que melhorar sua oratória, né? Enfim, cara, foi tempos sombrios pra mim. Mas aí sempre ali com o meu auxílio da academia e tava levando, né? Levando desse jeito mesmo e fazer o quê? É, a parte talvez positiva minha é que eu nunca deixei de fazer coisas justamente pela ansiedade, sabe? Eu sempre tive, pelo menos eu consegui ter esse controle de não deixar a ansiedade me atrapalhar para avançar na minha vida. Talvez eu poderia ter feito muito mais coisas se eu não fosse ansioso, né? Mas pelo menos o que eu pude fazer para ela não me prejudicar, eu fiz, sabe? Eu tentei relevar, tentei, enfim, muita coisa deu errada no meio desse caminho, mas o que eu pude fazer eu fiz. E aí vem o fim da faculdade.
Aí com o fim da faculdade começa outra fase sombria da minha vida, assim, em questão de ansiedade. A ansiedade pegou muito porque é a fase de você conseguir emprego. E justamente na fase que eu terminei minha faculdade de engenharia e o mestrado de engenharia, estava praticamente sem serviço, tanto para engenheiro como para professor. E eu tive que me reinventar ali, fui trabalhar com outras coisas e tal. E nesse momento, nossa, sabe? Foi uma das fases piores da minha vida, assim. Ali por meados de 2019, por aí. Porque aquela fase, nossa, cara, eu fui ansioso ao extremo. Nossa, eu passava mal com aquilo. Chegava o final de semana, então, que no final de semana eu sabia que meus parceiros que dividiam um apartamento comigo iam embora para sua casa. Eu não ia estar com mais ninguém ali, em contato com mais ninguém. E eu ia ficar sozinho no meu apartamento, principalmente no domingo. E aí, às vezes, não tinha academia para ir, não tinha nada para fazer. E, nossa, essa parte era muito torturante. Sim, eu fui ficando numa bad enorme. E aí foi quando eu procurei terapia. Vim atrás de terapia. E nesse momento, eu acho que uma chave ali mudou, porque foi que eu comecei a praticar o autoconhecimento, né? Porque aí com a terapia a gente vai entendendo, né, os pensamentos, vai se entendendo, vendo como que as coisas funcionam. E, cara, foi melhorando muito já a partir do começo da terapia ali. Comecei a tratar alguns medos, algumas coisas alguns gatilhos que me faziam ter ansiedade, fui descobrindo ao longo desse tratamento, dessas conversas. E aí talvez a cereja do bolo tenha sido quando eu descobri a superdotação. Porque assim, no momento que eu descubro a superdotação, começo a pesquisar sobre, começo a entender a condição, todos os padrões que leva a superdotação a ser o que ela é, né? Todas as características do indivíduo superdotado. Eu falo, cara, isso aqui é uma bomba de ansiedade, não tem o que fazer. Não tem como fazer nada, pô. A pessoa perfeccionista. Como é que a pessoa perfeccionista não vai ser ansiosa? Se ela quer um mundo perfeito, se ela quer as atividades perfeitas, um trabalho perfeito, e a perfeição não existe, então a gente acaba ficando ansioso, uma mente acelerada, né? Uma mente muito no futuro, coletando informações, tentando traçar possíveis caminhos e tentando descobrir o que vai acontecer lá na frente, sendo que ninguém tem o dom de descobrir isso, né? Então é uma coisa assim que a gente fica ali tentando processar o que vai acontecer, mas nunca sabe na verdade, né? Resultado, ansiedade, né? Então a gente tem impulsividade, compulsividade, que também vão te levar à ansiedade. E então quando você olha todos os elementos ali, você fala, cara, descobri porque eu sempre fui extremamente ansioso. Só que aí vem a parte legal, porque como que eu começo a tratar a minha ansiedade? De fato, né? Com o autoconhecimento. Porque quando eu olho para esses fatores, eu olho para esses gatilhos que me levam para a ansiedade, eu começo a lidar com eles. Coisas às vezes simples que me causavam um mundo de ansiedade, que me deixavam extremamente mal, hoje eu consigo lidar assim, de uma forma mais tranquila. Eu consigo olhar para esses gatilhos e tentar processar isso na minha cabeça, tentar trazer para o consciente, falar assim, cara, olha o que você está ansioso, olha que bobeira, sabe? Você está ansioso com uma coisa que você não pode controlar, sabe? Você está ansioso porque você está impulsivo, você queria comprar tal coisa e não deu certo ainda, ou não chegou ainda. Então, sabe essas coisinhas assim? E eu vou olhando para elas e, nossa, parece que foi dando uma claridade enorme, assim. E continuo fazendo exercício físico, né? Hoje eu faço crossfit, que eu achei melhor para minha cabeça, porque é mais dinâmico. Então, quando eu tô no crossfit, o negócio, o bicho tá pegando ali, tô suando, respiração ofegante, e eu consigo cortar também esses gatilhos da ansiedade. E na academia não era, às vezes, tão eficiente, apesar de, né, lá atrás eu achar muito eficiente, mas depois eu fui percebendo que não era tão eficiente, porque na academia você faz um movimento, às vezes para, fica um tempão lá, pensando sozinho, processando as coisas, e aí, obviamente, eu continuava, né, naquele ciclo. E tinha dias que talvez aumentasse mais a minha ansiedade porque eu tinha muito tempo ocioso ali. Quando eu vou pro CrossFit, eu descubro que, pelo menos naquele momento ali, eu tô inteiro ali, sabe? E corpo e alma, e meu pensamento também tá no presente. E isso, nossa, diminuiu muito a minha ansiedade. Muito, 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 muito.
Cara, não sei, não preciso aconselhar ninguém a fazer crossfit, né? Pode ser outra coisa. Às vezes a pessoa não gosta de crossfit, mas talvez esses exercícios mais dinâmicos, né? Fazer uma bike, fazer, sei lá. E aí chega no outro ponto também, que esse eu descobri há pouco tempo, mas foi a corrida, sabe? A corrida, talvez mais que o crossfit ainda, ela me traz totalmente pro presente. Porque quando eu saio para correr e eu começo meu primeiro quilômetro ali, meu cérebro parece precisar pensar só em sobreviver. Então ele está pensando na respiração, eu estou pensando no próximo passo, e eu preciso chegar em tal ponto, e quanto tempo falta, e aí eu fico ali naquele mundo ali de sobrevivência, e, e isso me traz muito pro presente. Inclusive eu comecei a conseguir meditar correndo. Né? Antes era impossível, porque uma mente acelerada ao extremo, ansiosa ao extremo, não teria como meditar. Eu sentava para meditar e vinha 1 milhão de pensamentos na cabeça e aquilo, sabe, enrolando com tudo ali. Eu ficava às vezes 2 minutos, máximo 5 minutos sentado tentando meditar. Tempo perdido total, porque eu não conseguia. E, cara, não adiantava nada. Mas a corrida me trouxe muito isso também. Isso, engraçado, porque a corrida eu odiava correr. Eu odiava correr. Eu falava assim, cara, quem que gosta de correr? Corrida é sofrência do começo ao fim. Você sai pra correr, você já sai com dor nas pernas, já começa a ficar ofegante, começa a doer de lado, assim, né? Diafragma, não sei o quê. E falei, quem que gosta disso? E aí um dia eu dei a chance de testar, sabe? Justamente por conta do CrossFit, precisava melhorar minha parte cardiorrespiratória. E falei, vou correr. Não sei, preciso correr. E aí fui uma vez, fui outra, fui outra. E aí eu comecei a prestar atenção naquilo, naquela transformação durante a corrida. Eu falava, cara, que loucura. Às vezes eu saí para correr assim 10 quilômetros, né, sabendo que eu ia ficar ali entre, sei lá, 50 minutos, 1 hora correndo ali, normal, né? 1 hora e 10, sei lá, enfim, não importa. E durante esse período eu tava inteiro ali, sabe? Tipo, e parece que quanto mais você cansa, mais o teu corpo entra no estado de sobrevivência e mais você vai relaxando, né? E aí dá tempo de meditar, dá tempo de ficar no presente, né? Porque meditação nada mais é que você ficar no teu presente, sentir tua respiração, né? E deixar os pensamentos irem. E isso eu tô conseguindo, assim, de forma fantástica com a corrida. Então, assim, absurdo. Se eu soubesse que ia fazer tão bem, eu tinha começado com 10 anos correr. Hoje eu seria um corredor top e ainda não seria tão ansioso. Teria diminuído muitos problemas da minha vida, sabe? Mas tá bom. Importante que eu descobri, 35 anos, tô novo ainda. Dá tempo ainda de fazer muita coisa, assim, sem a ansiedade me prejudicando. E, e obviamente, né, eu não posso ficar correndo 24 horas por dia. Então, no momento que eu tô na corrida, a ansiedade diminui muito. No momento que eu tô no CrossFit, que eu ainda faço CrossFit, a ansiedade diminui muito. Mas são duas frações do meu dia, né? 1 hora e pouquinho ali no CrossFit, 1 hora de corrida, às vezes um pouco mais em ambos, às vezes os dois no mesmo dia, em treinos separados. Mas e o resto, né? O que eu faço com o resto do tempo? Aí que entra o poder do autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento, eu descobri minhas condições, descobri sobre mim e começar a entender, né, pensar, a questionar sobre esses gatilhos que me levam para esse mundo da ansiedade, me ajudaram com o restante. E assim, obviamente que tem momentos que não tem o que fazer, tem momentos que eu vou estar muito ansioso, sabe? Uma hora que eu sei que eu fico muito ansioso é quando eu entro em hiperfoco, por exemplo, sabe? Então, uma condição ali, né, um aspecto da condição da superdotação, entrar em hiperfoco. Então, vamos supor, tem um assunto ali que eu quero muito descobrir, quero muito aprender, e aí eu sento ali, por exemplo, na frente do computador e fico, assim, horas e horas e horas focado naquele assunto, tentando entender aquele assunto, e aquilo vai me trazendo um desgaste mental absurdo. E aí, quando eu me caio por si, que eu tô ali há 10 horas, já 12 horas na frente do computador, eu descubro que eu tô muito ansioso.
que eu tô muito ansioso. Eu levanto da cadeira, parece que o meu dia foi consumido, assim, parece que eu perdi o dia, parece que eu não fiz nada de útil, de relevante, e aí eu preciso ganhar tempo. Então eu vou comer, coisa que eu não fiz antes, né, obviamente, que eu fiquei ali no hiperfoco. Eu vou comer, eu quero comer muito rápido porque, nossa, eu preciso ganhar esse tempo que eu perdi, esse tempo extra, eu vou tomar banho, eu tô desconfortável porque eu tô perdendo tempo, sabe? Então, o hiperfoco foi uma coisa que eu descobri que dá um gatilho das piores ansiedades que eu tenho, assim, sabe? Então, autoconhecimento, né? Porque se eu não tivesse esse autoconhecimento, se eu não conseguisse observar, né? Se eu não fosse observador nesse instante do que estava me levando para aquele estado de ansiedade máxima, ia acontecer, igual aconteceu inúmeras vezes no passado, e eu não ia entender. E é interessante, porque o hiperfoco mesmo esteve presente na minha vida o tempo todo, sabe? Desde criança. Eu queria jogar aquele joguinho do videogame lá e zerar ele até no final. Sentava na frente do videogame que tinha que ir até o final. Eu queria construir alguma coisa ali e tal, e até o final, até dar certo. Precisava estudar alguma coisa também, não tinha limites. Então quer dizer, quantas vezes que eu mesmo impulsionei a ansiedade, né? É meio absurdo de pensar isso. Mas é muito interessante. É muito interessante a gente ter essa consciência. Hoje eu olho para essas coisas e falo, caramba, se eu soubesse isso antes, teria facilitado bem minha vida. Mas estou feliz de ter aprendido isso nesse momento. E, e a ansiedade hoje, ela está presente bem menos na minha vida. Né? Hoje eu tenho ferramentas para lidar com ela. Então, eu acho que eu estou no caminho certo. E aí, se eu pudesse dar uma dica para qualquer pessoa que tem ansiedade também, eu sei que hoje todo mundo tem, independente se a pessoa tem superdotação ou não, né? Eu falei da superdotação porque é um potencializador da ansiedade. Mas hoje todo mundo é ansioso, todo mundo hoje vive nessa bolha, né? Infelizmente. Mas seria justamente isso. O autoconhecimento. Você descobre primeiro o que te dá gatilhos de ansiedade, né? Você tem que observar a sua vida. Cara, o que me leva para a ansiedade? E, obviamente, evitar esses gatilhos. E aqueles que forem impossíveis de você evitar, porque se você tem que fazer alguma coisa no seu trabalho, você tem que apresentar um trabalho de escola, enfim, qualquer coisa que é impossível de você evitar, você sabe que é momentâneo. Então você lida com aquela ansiedade. Você fala, cara, eu vou ficar ansioso, eu sei que eu vou ficar ansioso, então talvez eu vou praticar um esporte ali um pouco antes de fazer a atividade que eu preciso, e eu vou tentar controlar minha cabeça e falar, não, essa ansiedade vai passar daqui a pouco. Que aí você não entra numa crise, né? E agora minha preferida é a corrida, né? Então a corrida pra mim foi fantástico. Óbvio que pode não funcionar com todo mundo, né? Isso daí é um caso específico meu, né? Empírico meu, mas é uma dica que eu daria, assim, tranquilamente. Mas eu acho que é isso. Eu vivi com isso a vida toda. Agora eu consigo controlar melhor isso. Acredito que quanto mais velho eu for ficando, mais aprendizado, mais autoconhecimento, vai ficando mais fácil ainda de lidar com ela. E eu tô bem satisfeito. Tô bem satisfeito com o resultado até aqui. Vamos ver, né, o que vai rolar daqui pra frente. Mas até aqui tá legal. Já a gente evoluiu bastante.